Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Santo Podcast. Eu sou o Jonathan Marques e ao meu lado está Giovanni Claudino. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, muito feliz por estar aqui mais uma noite agradável aqui para nós, pelo menos, né? Sim. Aquela chuvinha boa aí. E feliz demais, John. Feliz demais por estar aqui com uma pessoa muito abençoada. Abençoado demais. Daqui a pouquinho você já vai conhecer. Só lembrando que nós estamos no estúdio do Belas Artes, aqui em Joinville, Santa Catarina. Um abraço aí para o Natalino, para o Natan, a Mirtz, o maravilhoso Arthur. Arthur, que... o nosso dono. Isso. Não. Ele Arthur manda nós. Votou no Bolsonaro e saindo do estúdio vai direto pra frente do 62BI ali pra poder continuar a sua saga interminável. Não, tô brincando. Maravilhoso. Mas inclusive tava torcendo contra o Brasil, tá? Não tava, não. Tava sim, ele falou pra mim. Lembrando que ontem, né? Ontem o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4-1. 4 pedaladas. Coisa linda. Eu achei que ia 7, tá? Tá. Só pra dar aquela raiva do passado. A coisa não aconteceu como a gente esperava. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Ó, mandar um abraço também pra galera do Bom Samaritano com seus esboços bíblicos e para o Box 91, né, Giovanni? Em nome de Marco, né? Isso. O maravilhoso. Você que é de Joinville região, você tem total disponibilidade, né? Aí você vai lá e conhece o Marco lá, ele faz um excelente trabalho nesse teu cabelo, nessa tua barba aí. Pronto. Queremos avisar vocês que nós estamos quase terminando aí a primeira temporada do Santo Podcast. Bom demais, hein, Giovanni? Bom demais. Vários papos e conversas edificantes, não é? Quem diria, né, John? Isso, não, é verdade. Quem diria que estaríamos aqui terminando a primeira temporada? Sim, passamos raspando com Thiago Rodrigo. Kennedy Nunes. Não, Kennedy Nunes. Alexandre de Moraes derrubou o Instagram do Kennedy Nunes. Um abraço. Para de rir, sempre com muito respeito com o irmão Kennedy Nunes que veio aqui e foi extinto o seu Instagram. Tu ria, sou. Quem fala o que quer, Giovanni. Eu dei uma segurada no meu Instagram, tá? Porque os números começaram a... Tá avisado. Mas vamos lá. Andei criticando o Xandinho. Agora, nós estamos recebendo um irmão muito amado, conhecido na Vertical FM. Aí, ó. Pastoreia uma comunidade de fé aqui em Joinville. A Igreja dos Filhos. Eu estou falando do pastor Tiago Bonzi. E aí, pastor, tudo bem? Muito bom estar aqui, John. Muito bom estar aqui, Giovanni. Tudo bem, pastor? Prazer estar com vocês. Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes. Falei, é agora. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo convite. Eu espero ter um bate-papo bom, saudável e edificante. Teremos com certeza, se Deus quiser. Quero agradecer também você que está ouvindo e assistindo. E dizer que nós recebemos um presente e aí ele ficou até um pouco desconcertado, né? Porque assim, eu fiz o convite, quando ele chega aqui tem 7.500 pessoas trabalhando. E ele trouxe o livro. Um só não dá. Não dá. Agora ficou o dever de ter que voltar, né? Isso, pronto. Agora, então já tá firmado, né? Exatamente. O próximo episódio ele traz o outro. Aqui, ó, o DNA de Cristo renovando a mente. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Do pastor Tiago Bonzi. Conta um pouquinho de como foi escrever essa obra aqui. Esse livro foi eu digo que é um presente que Deus me deu, porque eu não me vejo ou não me vi até então como um escritor. Sempre escrevi algumas coisas para a igreja, até com um certo esforço, né? Não era uma coisa tão espontânea. Uhum. Mas o livro nasceu da necessidade da gente na igreja local ter um devocional que comungasse com os nossos valores, com as nossas crenças. E a gente já aplicava um princípio de um devocional, né? Na igreja, mas que não tinha tanto a ver já com aquilo que nós críamos.
ou cremos, melhor dizendo. Então, nasceu do incômodo no meu coração de ter uma base para o início do discipulado. Porque o discipulado não pode se resumir apenas a alguns encontros ou algumas aulas. A gente entende que discipulado é o relacionamento de uns aos outros, focando em Cristo Jesus. E esse relacionamento é enquanto houver fôlego. Então, e se deixar, irmão, eu vou falar aqui umas 2 horas de discipulado. Mas vamos lá. Aliás, fica um bom tema para uma próxima. Esse tema é maravilhoso, gente. Aí, essa necessidade na igreja local despertou em mim o interesse de escrever. Em 2018, eu passei um tempo nos Estados Unidos exatamente com esse propósito. Foram quase 4 meses morando na América, justamente para escrever esse livro. E foi um tempo muito bom para toda a minha família. Acabou que o propósito, né? Deus, ele coloca algumas coisas no nosso coração e a gente às vezes não entende o porquê. Eu fui para escrever um livro, mas Deus me deu muito mais do que isso, né? Foi um tempo muito abençoado para mim, para minha família. A gente ficou ali no norte da Califórnia. Tivemos a experiência de ser membros da Bethel por quase 4 meses e foi algo que agregou demais a nossa vida. E aí eu voltei com esse presente, voltei com o livro pronto. Cheguei ao Brasil, foi só o processo de editorar ele e publicar. E hoje ele se tornou a base da nossa igreja, uma base para quem chega na igreja, uma base para quem aceita Jesus. Ele tem os princípios assim elementares de fé. São 20 aulas. Tá. 20 capítulos, cada aula tem um tema específico, que traz uma base de fé. Entendi. E muitas vezes esse tema vai ir na contramão da religiosidade. Eu digo que eu sou um mensageiro da Nova Aliança. E uma das bases da Nova Aliança é exatamente desmistificar o conceito religioso de se relacionar com Deus. Por isso eu tenho o privilégio de servir e pastorear a igreja, que é a igreja dos filhos. Sim. Ali já começa a parte da nossa mensagem. A gente entende que não é membro de uma igreja, nós somos filhos de Deus e participamos da comunhão uns com os outros. E em todo esse processo de discipulado, de visão, de identidade, é que nasceu as aulas que vão estruturando os nossos valores, as nossas crenças. E dá assim, um passo 2, especialmente para quem deseja conhecer a Deus e ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Para quem está assistindo ou ouvindo o podcast, vocês vendem ele em algum lugar ou é exclusivamente para os irmãos que se chegam lá na Igreja dos Filhos ou está disponível em algum lugar? Está disponível sim, está disponível na Amazon, é só entrar no meu Instagram, Thiago Bonzo, Thiago com H, aí tem um linkzinho lá para você já ser direcionado para a Amazon, a gente entrega para o Brasil inteiro. Ele não é um livro, eu não publiquei por alguma editora externa, é uma publicação interna porque o propósito inicial... O foco era a igreja local, mas já teve pessoas que já receberam do Brasil todo, principalmente quando a gente lança, né? Muitos amigos conhecidos postando e tem gente eu já enviei caixas para outras cidades, tem outras igrejas no Brasil também usando esse material como princípio de discipulado. E o meu papel é escrever, publicar, e Deus vai soprar para onde ele achar que deve soprar. Isso é legal, até na nossa comunidade ali, eu sempre disse isso para os pastores. É importante a gente ter um livro nosso ou achar um livro de devocional que é muito parecido com o que a gente acredita. Isso. Entende? Então é óbvio que muitas igrejas vão ser beneficiadas desse material aqui, tenho certeza. E você sabe que essa foi a minha primeira ideia, achar um livro que fosse... Sim. Ia me dar menos trabalho. Isso. Ia me dar muito menos trabalho. E aí eu procurei ali, eu comecei a estudar sobre o assunto, sempre foi um assunto que me atraiu demais, discipulado, comecei a estudar. E assim, até achei, mas alguns eram muito densos, muito teológicos, aí não ia dar assim um princípio tão prático. Aí eu falei, quer saber, Jesus? Vamos escrever? Não está muito na minha natureza, mas vamos embora. Se o senhor nasceu com esse desejo. E é muito legal porque cada capítulo, ele vem acompanhado de uma videoaula. Então tem pessoas que às vezes têm dificuldade de ler, né? A gente tem gente de todo tipo na igreja, né? Sim. Então aquelas pessoas que têm dificuldade de ler, eu incentivo, assiste o vídeo. Assiste a primeira aula, um vídeo mais ou menos de 1 hora, aí depois da aula você quer entender um pouquinho mais, vai lá nos capítulos, dá uma lida, pega os versículos e no final de cada capítulo tem algo que eu amo, que eu adoro, aplicação prática. Tá. Toda mensagem que eu prego, assim, eu acho que a teologia, o conhecimento por si só, ele pode ser vazio para muita gente se ele não for prático. Tá, isso aqui que eu peguei agora, isso aqui que eu aprendi agora na igreja, como é que eu aplico isso na minha segunda-feira? O que eu faço amanhã? Isso, o que eu faço amanhã? Pronto. Então, no final de cada capítulo, a gente tem aplicação prática, alguns exercícios que eu acredito ser muito mais efetivo na vida das pessoas, né, no relacionamento com Deus.
E isso é tão importante, por exemplo, você vê a Bíblia, inclusive, recheada de ensinos como esse. Olha, que adianta você apenas ser ouvintes da palavra e não praticantes? É como aquele cara que se olha no espelho, saiu, esqueceu. Precisa ter a prática. Exatamente. Porque senão a coisa não faz sentido. De fato, não Tiago faz fala sentido. que a fé sem obras ela é morta. Sim. E sem obras nesse sentido prático, né? Tá mudando atitude, tá mudando comportamento, tem resultado, tem fruto, pronto. Se não tiver... Paulo, um cara que era estudado, eloquente, ele disse assim, eu não vim com vocês só com palavras de persuasão. Eu vim com o poder de Deus, que o poder em ação é exatamente a vida prática. Sim. Vai praticando, né? E aí entra o que a gente vai conversar hoje, que é a oração. Antes até, John, você que é de uma comunidade que não tem o discipulado, incomode o seu pastor para ter. Isso é verdade. Sério, cara. Isso é verdade. Vai no seu pastor e diga, pastor, com muito amor eu queria ser discipulado. O senhor tem tempo para mim? Ou tem como indicar alguém para isso? Porque, cara, a gente vira mais crente se isso acontece. Tá? Porque eu tento proteger, eu tento me proteger. Perfeito. Mas quando tem o John toda semana andando comigo, tem hora que eu sou obrigado de falar uma coisa. E a gente começa a abrir. E abrindo isso, a gente começa a se libertar de muitos pecados. Então, cara, se você participa de uma comunidade, uma igreja, eu não quero que você mude de igreja. Mas pede ao seu pastor, vamos montar esse discipulado. Vamos achar um material que condiz com o que a gente prega aqui, com o que a gente entende. E vamos começar a discipular. Porque é muito importante para o crescimento da igreja. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou bem radical com relação ao assunto. Eu não creio no evangelho sem discipulado. Eu não creio. Eu acho que ele é um evangelho capenga, eu acho que ele é um evangelho manco, eu acho que não é um evangelho completo. E discipulado nada mais é do que uma referência. E se existe uma igreja que ela não tem uma referência, naturalmente os participantes, os membros, né, daquela igreja vão procurar uma referência fora. Então, eu vou procurar na internet, eu vou procurar no YouTube, eu vou procurar na igreja do vizinho, eu vou procurar... Enfim. E aí acaba sendo uma coisa esquisita, né? E às vezes começa a consumir coisa ruim. Às vezes não, na maioria dos casos. Por não ter muitos materiais bons, né, à disposição, aí o cara vai consumir as coisas mais absurdas possíveis. E a internet te possibilita isso. Isso. Você sozinho no seu quarto, você pode pesquisar a maior loucura do mundo. Você vai encontrar. Né? E também, pastor, uma coisa muito importante quando se fala em discipulado, e aqui a gente já está falando de discipulado, olha só. Bora. Na cabeça das pessoas vem essa estrutura, né, de grupos e discipulado. Mas você olha, por exemplo, para Jesus dando a comissão, fala assim, olha, vão, né, indo, pregando o evangelho a toda criatura e tal, ensinando tudo que eu vos ordenei. Precisa ter esse ensino, esse acompanhamento, né? Precisa dos ensinamentos do Senhor. Uma das bases do discipulado, que eu já começo ensinando isso, muita gente confunde discipulado com método. Porque cada igreja tem um método de aplicação de discipulado. Mas isso não se resume a discipulado. Exatamente. Tá? A todo momento a gente está sendo discipulado, ou pelo mundo, ou pela mídia, ou enfim. Mas discipulado não é método. Agora você precisa... Quando você começa a compreender isso, pronto. Então, qual é o meu discipulado e qual é o método que eu aplico para ensinar as crenças ou o propósito da qual eu fui chamado para ensinar? E entender que eu não sou dono de toda a verdade. Sim. Mas daquilo que Deus me ensinou, eu preciso compartilhar. E é importante que eu tenha uma metodologia para isso. Então isso aqui é o início de uma metodologia. A gente fala, discipulado não é uma apostila, não é uma folhinha. Eu sei que por muito tempo algumas igrejas confundiram isso, né? Discipulado não é uma reunião, uma casa, num lar. Tudo isso faz parte do processo. Mas isso não resume o processo. Né? Isso não diz o que é o processo na essência. A gente não pode confundir. Às vezes tem gente já sendo discipulado e nem sabe. Está conversando sobre o Senhor, abrindo a Bíblia. Cara, já está acontecendo. Quando a pessoa vai a um culto de domingo assiduamente, o domingo já é o pressuposto de um discipulado na vida da pessoa. Ela já está sendo discipulado a partir daquele palco. Né? A partir daquele púlpito, a partir daquele microfone, enfim, só não é um discipulado ainda tão autêntico, tão real do modelo de Cristo, porque o do modelo de Cristo era íntimo, ela, né? Olho nos olhos. Tete a tete. Era tete a tete. Isso é bem importante. É isso aí. E a gente vai falar hoje
sobre oração, já deixando você que ficou com esse gostinho de a gente continuar falando de discipulado. Que bom pra caramba, né? E o pastor Thiago Bonzi vai voltar. A gente já quicou a bola. Então tá bom, já foi. A gente vai falar de oração hoje, algo que muita gente tem dificuldade, e até conversando com irmãos ao longo desses anos, liderando grupos pequenos, tem uma dificuldade enorme, né, nos irmãos dessa prática, a prática da oração, de conversar com o Senhor, de ter uma vida devocional, uma vida constante, né, com o Senhor. E aí a gente vai entrar nesse tema um pouco mais a fundo hoje, né, tentando sanar algumas dificuldades, algumas dúvidas que você possa ter aí. Você que está acompanhando o Santo Podcast hoje, com o pastor Thiago Bonzi e Giovanni Claudino aqui também. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Abre aí na sua casa. Bora! Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você que está dirigindo, tira a mão do volante, abre Não, sua calma, Bíblia. não. Tá? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Peço para que o Senhor ilumine você nesse momento, para que você possa compreender um pouco mais do que Ele tem para nós neste dia. Vamos com o leitor oficial, Giovanni Claudino, o arauto, como disse o caso. Vai, Giovanni. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tá aí. Eu acredito que, para quem está ouvindo, mais uma vez, não sabemos o nível de compreensão das Escrituras. O que é a oração, pastor Thiago Bonzi? Oração é falar com Deus. Ou melhor, oração é a comunicação com o Pai. Porque falar inclui apenas um canal emissor e um outro receptor. Comunicação, eu sou emissor e eu sou receptor. Oração é comunicação com os céus. Oração é comunicação com o eterno. Conversa com o papai. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque tem gente que quer falar E não ouve. Mas não espera o Senhor falar. Tá? Esse é um grande segredo da oração. Esse é um grande segredo da oração. Quer começar por aqui? Pode ser. A gente, quando eu digo a gente, nós vivemos num país cristão, majoritariamente. Tá. A gente aprendeu a orar errado. A gente aprendeu a rezar. Tá. A gente aprendeu a chegar com falas decoradas, listas de oração. Eu não sei você, eu nasci em berço cristão, nasci na igreja. Sim. Igreja evangélica. A gente não pode citar denominação aqui. Fica à vontade. Pode. Porque, ó... O nome é teu, não, pode. O Kennedy já caiu, falou. O outro falou. O outro que foi na semana passada, Pode. que nós vamos soltar na semana que vem, falou também. Fica à Eu vou vontade. deixar pro ouvinte. Quem você acha que é o... Eita! Tá. Canela de fogo. Assembleia de Deus. Vim dessa. Ainda nem tempo. Vim daí. 90% saiu dela. Então, se a gente não aprendeu nessas denominações e outras a rezas decoradas, a gente aprendeu a fazer listinha de oração. Sim. Tá. Fala a verdade. Não aprendemos isso na adolescência? Você tem que fazer uma listinha de oração pro seu marido, pra sua esposa. Tem que fazer uma listinha de oração para que o Deus... Então a gente aprendeu a chegar com as nossas petições, apresentações de demandas para Deus. Tá. Como se Deus fosse apenas um provedor das nossas demandas. E a gente, meros consumidores ou espectadores da bênção do Eterno. E isso vai totalmente na contramão do que Jesus nos ensinou. Isso vai totalmente na contramão do que Deus desejou desde o início. Você olha Adão e Eva, eles tinham conversas diárias na viração do dia. Conversas diárias. A gente pode imaginar, eu já tantas vezes no meu devocional, já tentei imaginar, sabe? Fiquei ali devaneando acerca desses assuntos. Meu Deus, o que conversava Adão contigo? O que era? Como que era esse bate-papo, meu Deus, sabe? Na ânsia nossa de ter uma intimidade com Deus, a gente, pelo menos eu, posso falar por mim, né? A gente olha pro Éden e diz assim, Deus, faz de novo.
Faz de novo aqui nesse quartinho secreto, só eu, tu e o violão. O violão é a Eva. Toca violão também, não? Claro, Aí é maravilhoso. claro. Eu toco pra mim e pra Jesus, né? Ah, pronto. Mas de vez em quando... Esses que falam assim, joga na mão pra ver. Esses é que se faz aquelas notas que a gente não sabe fazer o que aquelas é. aranhas. Isso. Exatamente. E oração é uma conversa, amigo. Por isso Jesus disse assim, ó, Pai, nosso, que estás no céu. Pronto. Ele já começou quebrando todo o conceito. Não é um Deus distante, não é um Deus, sabe, que não chega com as demandas, não chega com a lista. Sim. Sabe, o Pai Nosso mesmo, ele não foi feito para ser uma reza decorada. Embora eu oro Pai Nosso. Uhum. E eu oro quase todos os dias, eu gosto. Mas eu não faço dessa a minha reza, o meu princípio, eu não faço dessa meu único tempo com Deus. Eu pego ali as vertentes do Pai Nosso, eu vou separando ele em frases, porque cada frase do Pai Nosso traz um princípio. Sim. Eu acho que todo pastor já deve ter prego uma vez o Pai Nosso, assim, ensinado os princípios de oração escondidos através do Pai Nosso. Tem muitos princípios ali. Então isso que é legal. Eu vou no meu Pai Nosso, eu vou lembrando, venha a nós o teu rei. Assim na terra, nessa terra, aí eu começo, essa terra aqui tá árida, essa terra aqui precisa. E ali você começa, entendeu? Porque ali é uma vertente, aquilo ali é como se fosse assim, uma coluna vertebral, um centro daquilo que Deus está te ensinando para que você, a partir dali, troque uma conversa, uma ideia com Deus. Seja feita a tua vontade. Deus, não a minha. Aí você começa, Deus, qual que é a tua vontade para minha vida? O que o Senhor quer para mim hoje? Sabe? Conversa. E a conversa, naturalmente, não é de um único emissor. Tá. A conversa precisa haver troca, precisa haver feedback. Eu posso até falar mais sobre isso daqui a pouco, porque a gente fala muito assim sobre quais seriam talvez os pontos necessários na oração. Ai, a gente pode ter muita coisa para desenrolar a partir daqui. Tá, vamos chegar lá então. Bora. Vai lá, Giovanni. E por que essa prática é tão fácil, né? Porque, como você falou, você entra no quarto, entra na sala, dentro do carro. Por que é tão fácil de acessar, mas da mesma forma é tão difícil de manter essa prática? O que você diria? Olha, eu acho que é difícil de manter para alguns. Eu não acho que é difícil de manter para todos. Sim. Vou dar um exemplo. Qual a pessoa que você mais ama? Sua esposa? Seus filhos? Sua mãe? É difícil manter um relacionamento com a pessoa que você mais ama? Eu não consigo ficar 2 dias, 3 dias sem falar com a minha esposa. Eu não consigo ficar 2 dias, 3 dias sem falar com os meus filhos. É a pessoa que eu mais amo. Sabe? E é a pessoa que eu sei que tem um amor recíproco comigo. Uhum. Então, quando eu tenho um relacionamento desse nível, com uma pessoa que é real, que me ama e que eu amo de verdade, que eu sei que a minha vida depende da vida dessa pessoa, eu não consigo ficar sem falar com ela 2 dias, 3 dias. Experimenta viajar, vai para um retiro, sei lá, só de onde, vai para um lugar que você fica longe, você já tá no dia seguinte trocando mensagem, amor, como que você tá, beijinho? Saudade, coraçãozinho. É assim ou não é? Vai nos cantinhos, começa a mudar de voz. Não é assim? Então. Fala por ti, John. Ah, pronto. Uhum. Tá. Esse mudar de voz, tu fala por ti. Pronto. Ou Ana Pônic. Como Só é não esse revele os áudio? apelidos aqui, por favor. Tá? Não tem condições. Tá. Mas aí quando você relaciona com Deus que é distante, um monumento, aí vai se tornar difícil, com certeza. Aí eu vou chegar diante dele só quando eu preciso. Tá. Eu vou chegar diante dele só com as minhas demandas, só com as minhas listas. Mas quando eu me relaciono com um pai que é próximo, que me ouve, que me abraça, que me ama, que tem o conselho na hora certa, que me entende, que eu não preciso chegar com filtros, máscaras. Eu não preciso me arrumar para chegar diante de Deus. Eu não preciso chegar só de joelhos diante de Deus. Eu não preciso chegar apenas no horário. Não, eu entro na casa do meu pai a hora que eu quiser. E do jeito que eu tô, ele vai me ouvir, ele vai me aceitar, ele vai continuar me amando. Pronto. Se eu tenho essa perspectiva, eu começo a me relacionar com Deus de uma outra maneira. Eu começo a me conectar mais com o coração dele. Eu começo a sentir mais o amor dele por mim. Eu começo a amar mais ele de verdade. Porque eu sei que eu só consigo amar porque ele me amou primeiro. Uhum. E aí, meu amigo, o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu não consigo ficar sem falar com ele. Como assim? Como assim? A partir de uma perspectiva de que ele é uma pessoa próxima, real,
que me ouve e que fala comigo, eu não consigo passar um dia sem falar com ele. Essa que é a verdade. Agora sim, tem dias que são mais corridos, tem dias que são mais movimentados. Eu não consigo ter aquele tempo que eu gostaria, né? 2, 3 horas, sei lá, ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira. Claro, todo mundo tem sua correria, todo mundo tem seus dias. Mas você fica com saudade no final do dia? Você manda aquela mensagem de... saudade de você. Coraçãozinho. Manda pelo menos uma selfie pro céu. Saudade. Não, mas pegando essa pergunta do Giovanni e também o gancho da outra resposta, eu percebo muitas vezes, eu posso estar falando besteira aqui, aí vocês me corrigem que vocês são crentes mesmo, entendeu? Por vezes... Crente não, filho. Filho. Crente Isso. até o diabo né? Já diz o apóstolo Tiago, né? É verdade. Não, só abrir um parênteses aqui, você vai continuar. Porque ele diz assim, crente até o diabo e ele teme. Isso. O pior é que tem muito crente que tá na igreja e não teme. Isso. Não, olha só. Só pra saber que tu tá perdendo pocão, tá? Só Pronto, o que né? ele quis tirar esse pano. O que acontece? A nossa geração, eu acredito que não é só a nossa, mas como eu tenho presenciado, né? Contemporaneamente a nossa, eu posso falar com maior propriedade disso. A gente gasta tempo em tantas outras coisas, e o WhatsApp, o negócio do visualizou, já tem que responder, já fica aquele negócio louco e tal. Eu tirei as minhas visualizações aqui para não sofrer no coração. Eu também. Aí a pessoa não sabe se viu, espera o tempo que tiver que esperar para ouvir e tudo mais. Tu é assim, é? E aí o que acontece? Mas a gente não prioriza o que de fato é importante muitas vezes. Boa. Não é? Boa. E a oração vai ficando sempre para depois. Não, então eu vou deixar para depois. Vai falar com o senhor me conhece, sabe que tá a correria, né? Sabe que o negócio tá... Aí chega a noite, 10:30 da noite, o cara fala, agora tô pra ti, Senhor. Aí ele chega, encosta a cabeça no travesseiro e fala, Senhor Jesus, acabou. Eu te louvo. 10:30. 10:42 ele fala, se tu precisar de alguma coisa... Me liga. Aí bate o espírito do sono, né? Pronto, aí o cara começa a repreender, o espírito maligno do sono. Quando tu vê, você já tá fazendo tudo ao contrário e a coisa não anda. Essa prioridade, né, em conversar com o Senhor, por vezes eu vejo que na nossa geração a gente tem negligenciado essa importância que é. Primeiramente, Perfeito. Se a gente for olhar para o Antigo Testamento e agora o acesso que a gente tem e como a gente utiliza mal muitas vezes. Perfeita leitura, perfeita leitura. A gente é a geração, mais do que todas as outras anteriores, que gosta de fazer aquilo que é urgente. Tá. Então, um dos princípios no relacionamento com Deus é não troque mais aquilo que é urgente pelo importante. Ou não troque mais o importante pelo urgente. Porque o relacionamento com Deus deve ser prioridade. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Mas a geração do WhatsApp, a geração das demandas, a geração da notificação, tá toda hora aqui. É o cara que acorda e já quer olhar as notificações do Instagram. Será que alguém me mandou mensagem? Deixa eu responder isso aqui rapidamente. Então eu falo disso com propriedade porque eu já vivo essa cultura há um bom tempo. Eu não vivo em função do WhatsApp. É o WhatsApp que vive em função de mim. Tá. Ele é uma ferramenta de trabalho. Então eu tenho horas para ligar a internet, eu tenho horas para acessar a internet. Primeiro o princípio é esse, eu não deixo a internet ligada o tempo todo, porque ela é uma ferramenta de trabalho e ela tem que trabalhar para mim, não é eu que trabalho para ela. Porque se eu modelo o meu horário, se eu modelo o meu tempo, o meu trabalho numa maquininha desse tamanho aqui, irmão, eu me reduzi a isso. Pronto, eu tenho um valor. Quanto é que custou isso aqui para você? 6 mil, 7 mil, 8 mil? Esse é teu valor? Esse não é o meu valor. Isso aqui para mim é só uma ferramenta de trabalho. Como ferramenta eu não uso ela o tempo todo. Pergunta pro marceneiro se ele anda com um serrote o dia inteiro. Pergunta pro pedreiro se ele anda com uma colher de negócio o dia inteiro. Não é assim, irmão, é uma ferramenta de trabalho. Então você tem horas para usar aquilo ali. A gente começa a entender isso aí. Meu relacionamento com Deus, eu entrego as minhas manhãs para Deus. Então eu não acesso, eu não ligo, eu não falo com ninguém. Eu acordo, vejo minhas crianças, abraço, beijo, bom dia, aquele negocinho, pego um café preto e subo pro meu tempo com Deus.
Ali eu vou ouvir o que Deus tem pra mim, ali eu vou falar com... Sabe? Tem dias que demoram mais tempo, tem dia que demora menos tempo, tal. E depois que eu fiz todo o meu processo, Deus falou comigo, eu anotei, resolvi minhas coisas. Pronto. Agora eu vou ligar minha ferramenta para poder usar ela. E muitas vezes aquilo que eu já recebo ali, eu já saio daqui a pouco aplicando. Sim. Muitas vezes eu já saí do meu devocional, Deus falou algumas coisas comigo, aí daqui a pouco, sabe, minutos, horas depois, eu ligo a internet, ó, gente, esse aqui, tal versículo, Deus tá falando isso, pronto, você usa aquilo ali pro bem. E as demandas que vieram, elas vão ter tempo para responder. Demais. Nada vai ser mais urgente do que o tempo que você tem que ter com Deus. Nada troca a importância do relacionamento que você tem com os céus. Nada. Nada pode ser mais urgente que isso, nada pode ser mais vital com isso. Se eu entendo que a minha vida eterna já começou aqui nessa era, eu preciso começar a encarar a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que o meu tempo com o Pai é inegociável. Não tem preço. Essa aí deu uma esquentada na orelha tua que eu sei. Pronto. Tá quente que eu sei. Seu desviado. Pronto. Você, agora, porque assim, porque o celular ele é nojento, tá? Porque ele tem a tal da notificação e aí eu corto tudo. Ela fica te intimando. Ela todas. fala assim, ei, curti, hein? Ei, curti essa foto, hein? Pronto. Entendeu? Olha, aguça, né? Olha aqui, tô online, hein? Tô ao vivo. O ao vivo é brabo, porque às vezes tu quer ver só a lata da pessoa. Pô, mas tá ao vivo. Pô, o pastor Thiago Bons tá ao vivo. Dá vontade de clicar. Eu clico, mas tá ao vivo. Tenho que cuidar com as deixa eu ver onde é que ele tá. Você sabe que isso aqui foi maquinado para isso, né? Eu já estudei isso aqui. Os caras criaram aqui os mecanismos da parada pensando nos caças, né? Aquele caça-níquel de Las Vegas, né? A parada da roleta, do giro, joga para cima, tal. Tem toda uma engrenagem. Pra aprender. Existe toda uma engrenagem de marketing para prender o cara, para o cara ficar viciado e aquilo ficar gerando dopamina no cérebro do cara e já recompensar. Então isso te dá prazer. Vai, fica mais um pouquinho, dá prazer. Teve uma época no meu Instagram, cara, que me incomodava eu não ter os stories ali. Tipo assim, meu, cara, eu não produzi nada hoje. Hoje? Espera. Aí é que vinga, irmão. Entendeu? Porque eu passei uma época que, tipo assim, cara, isso me gera alguma coisa. E hoje, cara, se não tiver nenhum story pra postar, não vou postar nada. Tá tudo bem. É isso aí. Enquanto o pastor Thiago Bons falava aqui, eu lembrei de Marcos aqui, capítulo 1, versículo 35, olha que legal. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou, Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Boa. Mais tarde, ou seja, antes da amanhecer, Jesus já foi. Mais tarde, pensa nos bichos que dormiam, né? Aqui, mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Já deram aquela intimada. Ô, Jesus! Estava onde, cabra? Tá todo mundo atrás de você, tá todo mundo te procurando. Aí eu acho incrível a resposta de Jesus. Pô, ele foi orar, né? Ele diz assim, Jesus respondeu, versículo 38, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. O que eu tirei disso assim? Quando a gente sai para ter uma conversa com o Pai, a pessoa pode chegar para ti e falar assim, a gente estava te procurando, mas ele não falou assim, não, eu vim orar. Ele fala o propósito dele. Então, quando você conversa com o Pai, você conhece o teu propósito. Ele fala para você, você está aí para fazer tal coisa, e aí você fica às vezes perdido, poxa, o que eu tenho que fazer agora? Conversa com Deus, porque Deus vai te dar uma direção. Então ele chega e fala, onde é que o senhor estava? E ele já fala do propósito. Ele não responde nada, ele só responde já direto assim, devemos prosseguir para outras cidades para anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Tipo, cara, quando você sai da oração, é o que o pastor Thiago falou, você já sai aplicando as coisas. Direção. Isso. Oração é o que traz direção. Então as pessoas não entendem que oração não é lista de demandas. Oração é onde eu pego direção para minha vida, para o meu dia a dia. A gente começa a desmistificar a coisa aqui, porque é exatamente assim que Jesus fazia.
Irmão, se tinha uma pessoa na Terra que não precisava orar, era Jesus. Pronto. E orava. Ele soltava a eternidade ao lado do Pai, aí desce pra Terra. Você vai orar? Como assim orar? Tudo. Orar é coisa pra crente. Cadê? Tem lista de pedido aí? Pra que negócio é esse? Tinha alguém que não precisava, irmão. Vamos lá. Então por que Jesus ele passava o dia fazendo milagre, aquela correria, saia de uma aldeia pra outra, ia de madrugada? Caramba. Se escondia, ia pro monte orar. Pronto. Por quê? Tem que haver um porquê. Né? Por quê? Porque é na oração que você recebe direção. Jesus ia pegar a direção pro dia seguinte. Caramba. E tanto que você vê em João, ele falou assim, olha, tudo que eu ouvi do Pai, entreguei a vocês. Tudo que eu recebi do Pai, eu contei. Agora não tem mais segredos entre nós. Já não sois mais servos, agora sois meus amigos. Porque quando você entra no relacionamento com o Pai de intimidade, que você ouve tudo que ele tem a dizer, você não é mais servo, agora você é amigo. Pegou? Só que ainda tem um monte de gente que se relaciona com o céu, com as listas de demanda, e ela não percebe que oração é muito mais receber. Eu tenho uma história que aconteceu hoje. Tá, vai lá. Conta. Assim, eu vou contar em partes, porque é algo muito pessoal, mas todo mundo vai entender. Ontem, eu estava no culto, no meio do louvor, o Espírito Santo começou a falar comigo algo assim, olha, você sempre orou por isso, né? Vou contar a parte para vocês aqui. Tá. Você sempre orou por transformação, algo que eu sempre orei minha vida inteira. Senhor, me transforma, eu quero ser transformado, me transforma numa pessoa melhor, me transforma num pai melhor, me transforma num pastor melhor, me transforma num discipulador melhor, um homem melhor para a sociedade, me transforma. É uma oração legal, ótima. Eu vou continuar orando isso, provavelmente até o final da minha vida. Aí ontem, no meio do louvor, o Espírito Santo ministrou meu coração. Experimenta perguntar o que é que precisa ser transformado na sua vida. E eu peguei aquela semente e entendi, Espírito Santo, obrigado, amanhã eu te encontro. Aí eu, louco para entrar no meu secreto, né? Aí no meu secreto, adivinha, né? Criei aquele ambiente. Primeira coisa que eu perguntei para Deus. Deus, o que precisa ser transformado na minha vida? Peraí, Senhor, só um minutinho. Peguei papel, caneta, põe aqui na mesa. O Senhor vai falar. E eu não quero perder nada. Então, o que Deus falar, eu vou anotar. Porque isso é oração. Eu peguei um papel em branco. Isso é oração. Cadê as listas de demanda? Eu peguei um papel em branco, eu peguei uma caneta, eu falei, Senhor, o que precisa ser transformado? Aliás, Senhor, eu te dou graças. Porque essa pergunta nasceu primeiro no seu coração. De mim não pode vir nada de bom. E o Senhor me iluminou. Grande parte da minha vida eu só orei para ser transformado. Mas hoje eu quero ouvir o teu coração. O que, sobre a tua perspectiva, sobre o teu olhar, o que precisa ser transformado em mim? Que demais. Eu fiz essa pergunta para Deus Pai. Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Fiz essa pergunta para Jesus. Você acredita que os 3 me responderam? Pronto. Eu saí com 7 pontos. Aí esse é pessoal. Deus responde a oração do filho. Eu tenho uma mensagem que eu gosto de dizer que Deus não deixa ninguém sem resposta. O problema é que nem sempre a gente quer ouvir. O problema é que a gente tem muito barulho em volta, muitas notificações. Sim. A gente tem muito barulho que impede a gente ouvir a voz do Pai. O mundo inteiro está recheando a gente de notificações. A gente vai colocando urgente na frente daquilo que é importante. Percebe? Deus ele não deixa um filho sem resposta. Ele é pai. Qual o pai que deixa um filho sem resposta? Ainda que a resposta seja não. Sim. Mas responde. Mas ele responde. Ainda que a resposta seja ainda não. E você sabe que o silêncio também é uma resposta. Ah, mas o céu tá em silêncio, o céu tá de bronze. Ninguém ouviu essa, né? O céu está de bronze. Ele tá começando a entrar num terreno perigoso. O céu está de bronze. Tá. O silêncio também é uma resposta. Porque se Deus não deu uma nova direção, é porque provavelmente você ainda não cumpriu a direção anterior. Isso. Eu sou assim com os meus filhos. Por que o pai seria diferente comigo? Quando ele dá um silêncio aqui, eu já te falei. Eu já te falei, você já sabe. Pronto. Então, tem o não, tem o silêncio que é uma resposta, tem o ainda não e tem o sim. E aí tem depois o infinito de respostas que o Espírito Santo pode te dar, ou de demandas, ou de perguntas, que ele não dá só resposta ou de pergunta como ele deu pra mim.
Ele deu uma pergunta que mudou minha vida, que fez todo sentido. Era isso que eu precisava para esse final de ano, é isso que eu precisava para começar o ano que vem. Isso, irmão, expandiu minha mente de um jeito que vocês não estão entendendo. E é interessante eu estar aqui falando que isso aconteceu hoje. Olha isso. Isso que é incrível, Deus é bom. E olha como é interessante isso, né? Foi para uma oração com a folha em branco. Não o contrário, né? Isso. Não foi no mercado com a listinha de Jesus, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo disso. Esse é o ponto. Se a gente soubesse que Deus tem coisas novas todos os dias para nós, para nos dar, a gente apareceria mais diante dele todos os dias com folhas em branco e caneta na mão. Rapaz, olha, o que eu vou te dizer depois dessa vida? Eu tenho muito a prática de... Eu não sou um tecladista, um exímio tecladista, né? Mas eu faço alguma coisinha. Sou igual o Thiago Bons aqui no violão. Mas no teclado eu dou lá E assim, uma vez eu fui... Como é que tu faz o teclado? Só pra mim ver ali. Pronto, é difícil, tá? Como é que é? Tu aprendeu no Belas isso aí? Não, calma, no Bela é Richard Clayton, aí a gente já começa, entendeu? Daquela... é bonito, é bonito, bonito. Não aliás, queima o Belas com esse... Não, um abraço pra professora do Belas lá. Eu tenho outras prioridades, tá, professora? Tô brincando. E aí, certa vez, eu fui compor uma canção e aí eu pensei assim, olha, o que a tua igreja gostaria de ouvir, né? Que tema que eu posso escrever essa canção? Comecei a conversar com o senhor. E aí veio muito claro para mim, né? Não com voz, né? Mas no meu espírito de que o que eu queria falar, eu já disse. Está nas Escrituras. E aí eu peguei Mateus capítulo 7 e falei, poxa, vai ser a coisa mais louca que eu já fiz na vida até então, que é pegar as palavras de Jesus. É um feat, né? Eu vou fazer a melodia e deixa a letra com o nosso mestre. Maravilha. Né? E é uma das músicas, é a música com uma experiência aliada à oração e à verdade bíblica mais poderosa, que eu não consigo dizer que é minha, porque não é minha, são as palavras de Jesus, mas eu tenho um feat aí, tá? Te fui agraciado. As notas tu que escolheu, né? Pronto, e o Senhor, ainda o Senhor é que me deu então assim, nada. Maravilha, né? Irmão. E assim, maravilha. Como foi poderoso para mim viver essa experiência de oração com o Senhor, né? Não apenas pedindo para Ele um tema para falar com a igreja, mas Ele mesmo me corrigindo, dando uma exortada, dizendo assim, o que eu queria falar já está escrito, documentado. Muitos irmãos sofreram para que essa mensagem chegasse até aí, para você falar de apenas vitória. Perfeito. Né? Perfeito. E aí foi uma experiência incrível e como a oração nos proporciona esse tipo de experiência com Deus, né? Sem dúvida. Eu não oro, raramente, vou corrigir minha frase, raramente eu oro, eu tiro meu tempo a sós com Deus sem uma Bíblia. Eu oro, geralmente eu oro com a Bíblia. A Bíblia faz parte da oração, porque ela é a voz de Deus ativa. Então, quando eu digo assim, eu ouvi o Pai falando comigo, não necessariamente foi uma experiência transcendental, mística, de aquela voz altissonante, né? Isso, né? Pronto. Não perde esse raciocínio. Pronto. Quando fala Deus falou comigo, as pessoas têm esse entendimento. Aí fala, pô, Deus nunca falou comigo. Eu ouvi uma voz externa. Tiago. Isso. Tipo pastor Siqueira. Isso. Cid Moreira. Tiago. Pronto. Tá. Não necessariamente. Algumas vezes a gente tem uma experiência assim, transcendental, maravilha. Mas nossa regra. vida não é isso, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, e tudo que Deus pode dizer para um filho, ele já disse, e está escrito. E glória a Deus pela palavra de Deus, né? Verdade. Que bom, o dia da Bíblia está se aproximando agora em dezembro.
Graças a Deus pela palavra viva e eficaz, né? Porque a palavra é contemporânea, ela é para hoje, Sim. ela é para amanhã. Billy Graham disse que a Bíblia é o jornal mais atual que existe, né? Já sabe o dia de amanhã, acabou, irmão. Ali tá a voz do Pai. Então, muito raramente eu oro sem a Bíblia. Então, geralmente. Depois a gente pode passar aqui, né? Qual que seria o passo 1, passo 2, passo 3? Eu acho legal falar isso, né? Muito legal. Porque às vezes tem alguém que gosta disso, né? De seguir uma linha ali, é uma pessoa mais organizadinha. norte, né? Um trilho de oração. Pronto. Tá. Mas necessariamente o meu tempo com Deus ele precisa ter Bíblia. Porque ali é Deus falando comigo. E a partir dali, uau, que incrível, eu paro, medito, vou meditar. Tem meditação, minha oração tem meditação. E eu entendo que a boa oração tem que ter meditação. Sim. E tem vários salmos. Davi era um cara que expressava isso muito bem, né? Ele falava sobre a meditação dele na beleza de Deus, na criação de Deus, nos atributos infindáveis de Deus. Enfim, a nossa vida precisa ter essa meditação a partir da palavra de Deus. Sim. Esse é o ponto. A palavra tem que ser o vértice da oração. A gente está falando aqui vários pontos, né? Ouvir Deus, Sim. palavra... São coisas que são eficazes e fundamentais num tempo de oração. Que demais. Tá. Giovanni, só pegando a deixa aqui, o pastor falou em meditação, quando a pessoa fala em meditação, já vem na mente... E a Bíblia diz que a gente precisa meditar na palavra do Precisa. Senhor. Né? E como é importante, às vezes, você ler um versículo e medita naquele versículo. É melhor do que você ler um capítulo inteiro e não entender nada. Só cumpriu, dar o checklist na lista. Você sabe que meditação é um assunto que eu gosto, é neurociência. De vez em quando eu estou lendo um livro sobre artigos, estudando. Meditação é cientificamente provado que aumenta a nossa performance e desempenho em todas as áreas. Olha. Em todas as áreas. Não importa o que você produz. Tá. Se você produz, exige mais a sua mente, se exige mais o seu braço, sua mão, suas habilidades. Em todas as áreas, já foi comprovado cientificamente que meditação aumenta a tua performance e a tua produtividade. Ponto. Tá. Agora, quando você pega o princípio de meditação, não o Yang Jung, não, sei lá, o Tai Chi Chuan, o Yoga, essas coisas meio místicas, porque aí tá o misticismo do pensamento oriental, mas quando você pega o princípio de meditação e pega os atributos bíblicos, você une as duas coisas, pronto, irmão, eu aplico. Experimenta aplicar isso para você ver. Sim. Tem um conceito americano, a gente aprendeu isso há muitos anos atrás, mas tá ficando mais popular agora, que é o soaking. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, o único soaking que a gente conhece no Guanabara é esse soaking aqui, ó. No braço. É esse no braço que a gente dá de cima pra baixo. Não. Isso é um soaking. Isso, é um soaking que ele não é pesado, ele é só pra ficar ligado. Tá. O soaking é basicamente silêncio. É o tempo de solitude, de silêncio, pra você parar. Então, você não fala nada, você não ouve nada, você nem lê. Você só para. Que é o princípio de meditação. Você para, tenta não pensar em nada, tenta não aplicar nada. Eu já até li, baseado a partir desse conhecimento, comecei a estudar sobre a meditação mesmo, como os caras falam, né, no mundo e tal. E aí eu peguei aqueles princípios, peguei a palavra de Deus, juntei as duas coisas, irmão, e comecei a aplicar soaking, comecei a ensinar soaking para a igreja. Tornou-se uma prática muito comum na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, dos irmãos, onde a gente congrega. Então o soaking faz parte, é você parar, ouvir Deus, meditar. Isso. Não fazer nada. E o legal é que essa meditação, quando a gente fala bíblica ali, não é você esvaziar a sua mente de nada, arranca tudo, mas é colocar as coisas do Senhor na mente. É renovar. Não, porque muita gente às vezes pensa que assim, eu vou limpar minha mente e isso é meditar. A meditação bíblica é encha a sua mente das coisas do Senhor e medite nela. Não tire tudo dela. O princípio do esvaziar é legal porque o que eu acabei de falar aqui, o que a gente está ensinando aqui, para você ouvir Deus, tem que silenciar o mundo. Sim. Então o esvaziamento seria você silenciar o mundo. O mundo, silenciar a sua carne, silenciar os seus desejos, silenciar as suas demandas pessoais. A gente é cheio de demanda, a gente acorda cheio de demanda. A vida nos propõe dezenas de demandas e decisões que você tem que tomar diariamente. Pronto. Mas você silencia tudo isso e diz assim, opa, qual é a demanda do céu? Isso. Qual é a demanda do Pai para mim? Entendeu? Então, primeiro você tem que esvaziar. Pronto, eu estou em silêncio. Agora, Pai, pode mandar. Agora eu estou pronto.
Não tem nenhum filtro, não tem nenhuma barreira. Não tô dividindo vozes. Eu não tô escutando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, me distraindo. Que tem gente que tá aí assistindo esse podcast, mas ele tá conversando no WhatsApp. Ele tá vendo ali o feed do Instagram, ele tá mandando mensagem pra não sei quem, tá respondendo, tá escrevendo o que ele vai fazer, tá pensando que ele vai comer, ou que deixou de comer. Normal. Só que a gente não pode trazer isso pro relacionamento com Deus. Porque aí a oração se torna vazia, se torna enfadonha, se torna cansativa. E aí não tem constância, né? Não tem constância. Não é prazeroso. Boa, exatamente. Não tem constância porque a pessoa não encontra ali regozijo, não encontra alegria, não tem saudade daquilo ali. Ai, que saudade do céu, que saudade de ter um tempo com Deus. Ela não tem relacionamento verdadeiro. Tem um relacionamento religioso. Quer ver uma coisa louca que acontecia comigo? Eu acho que eu tinha muita dificuldade com oração, né? Mas eu acredito que, olha que louco, aí você que estuda neurociência vai poder falar se tem base ou não tem. Eu que não estudo sei, tu é. Para, o que acontece? Eu tinha uma percepção da oração do almoço de vovô. O que era? Tá. Mesa aposta, e aí ele falava, Senhor Jesus, e nunca mais parou. E aí eu com o estômago colado no... falar, não, eu quero que essa oração aquele amém, aleluia, que deu, que não deu, vai esfriar, soltava, Senhor esfria, amém. Isso, e aí o vô falava de tudo, falava que ele dizia, o dia que eu tiver naquela caixinha. Aí a gente fala, já tava pensando em morrer. Meu Deus. Nessa pegada, que dia feliz da caixinha. Meu Deus. Eu não entendi, ele já tava em outra pegada, né? Ele já tava em outro. Mas assim, nunca mais parou de orar. Né? Fala, tá achando que tá de madrugada. Hoje ele tá na caixinha. Sou criança. Vô, sou criança. Então isso chegou... por muitos anos, assim, na minha infância, falava em oração, falava, vai demorar. Puxa. Tá. É o almoço da avó. E aí ficava aquela coisa chata que eu não entendia por não ter um entendimento. Sim, a psicologia explica isso, a neurociência. Você criou uma âncora, um ponto de fixação no que era oração. Né? Começou a ser algo... E a oração, ela se associou no teu coração mais à dor do que ao prazer. Que esse é o ponto. O ser humano só é movido por dor ou prazer, né? E esse ponto de oração ficou mais associado por conta da tua experiência, da tua infância. Mas nada que um atendimentozinho. Resolva isso. Aquela consertadazinha. Mas foi nesse sentido de eu não conseguir compreender o que estava acontecendo ali. Né? E aí, quando você consegue entender o princípio da oração e o poder da oração, a coisa começa a mudar de figura, né? E você começa a desfrutar, né, essa é a palavra. Desse momento. Desfrutar, né? Essa é a palavra. Eu sou do tempo que oração boa era oração de joelho. Nenhuma outra era válida. Isso é importante. Sabe que eu recebo pergunta até hoje? De vez em quando a gente pergunta, pastor, olha, como é que ora? Como é que é o jeito? É só de joelho? Será que Deus recebe massa de joelho? É importante você dizer, porque é uma cultura, né? A gente recebeu isso aí de uma galera, né? A gente veio de um... Tu também, o João também veio. Que a oração era aquilo, era de joelhinho ali, quietinho, bonitinho ali, cheirando o bumbum do vizinho da frente ali, né? E hoje eu não oro mais assim, não é o meu... É uma minoria de tempo que eu faço isso. Faz joelhos. anos. Porque eu nem posso orar. Eu tenho cirurgia nos dois joelhos, eu não posso. Aí lascou, né? Quem não pode? Aí não recebe. E então, faz o quê? Perigoso. Só que deitado é perigoso. Eu gosto de sentado. Meto no sofá e fico sentado ali, que aí eu levo a Bíblia, no mesmo esquema ali. E a gente estava falando de meditar ali, né, cara? Olha só como é louco. Eu vou para Jaraguá todos os dias. E por vezes eu coloco a Bíblia falada. Então eu boto para ouvir ali no carro e vou ouvindo, tá? Mas eu tô dirigindo. De repente eu percebo, falei, mas já acabou esse capítulo? O que falou esse capítulo que eu não... não pegou? Entende? Preciso voltar para o capítulo. Estava longe. Então, por isso. Então, ou seja, é importante, e eu até falo para os adolescentes lá do 2A, eu falo isso assim, gente, não perca tempo ouvindo algumas músicas desnecessárias. Porque a música eu também não vou prestar atenção 100%, porque eu estou na correria. Mas se for para eu não prestar 100%, que eu não presto atenção na Bíblia. É muito mais interessante. Ou no podcast cristão, no Santo Podcast, no caso. Mas é muito importante, aí eu tenho que chegar lá, às vezes eu chego no trabalho, tá? Então eu tenho o tempo para tirar essa... O que eu ouvi que eu não lembro mais, cara? E aí você vai lendo e vai meditando. Cara, é muito importante isso. É muito importante. Boa. Eu tenho tido esse prazer. Eu tenho 39 anos, sou nascido de igreja também. Que legal. E parece que assim, tem uns anos pra cá que eu entendi o que é orar.
sabe? Uau. E Uau. aí é gostoso. E aí dá prazer. Uau. E aí tu não fica limitado a eu tenho 15 minutos para isso. Isso. Tu fica chateado quando você tem só 30 minutos. Boa. É o contrário, né? Boa. Começa a ficar ao contrário. É igual o tempo de leitura. Pô, quantas tardes a gente passou? Feliz da vida. Passou a tarde assim, ó, já é 6 horas. Uhum. Né? Lá na própria Vertical, a gente ficava isolado dentro do estúdio lá. Meu Deus, sabe? Tipo assim, Já acabou? Sumia por quê? Porque tinha algo muito mais interessante, importante. Boa. Algo que Mais valioso que o valioso tempo. do que o tempo. Não, e é muito legal o que você está falando. Posso pegar esse link aqui? Claro. Por favor. Porque eu recebo muito essa demanda também. De gente que fala assim, pastor, eu oro muito quando eu estou dirigindo. Isso serve? Isso é Vale. bom? Vale, tipo assim, né? Vale. E eu gosto de tocar nesse assunto porque uma coisa é você entregar um tempo para Deus por conveniência. Sim. Então eu digo pra pessoa, continue orando enquanto você tá dirigindo. Maravilha. É melhor do que você tá falando Fazendo outra outra besteira, coisa. fazendo outra besteira, ouvindo besteira, né? Sim. Continue. Essa prática é ótima. Mas isso não pode substituir o teu tempo a sós com Deus. Imagina se eu fosse entregar pra minha esposa, pra pessoa que eu mais amo, né? Vamos aproveitar só o tempo que a gente tá aqui se deslocando e tal, pra gente trocar. Não vale, irmão. O que a pessoa quer? Qualidade. Olha nos meus olhos. Se conecta com o meu coração. Eu tô aqui pra você. Isso, eu tô aqui pra você, por você e só com você. Então, uma coisa não pode substituir a outra. É importante o tempo, às vezes, você tá remindo o tempo, maravilha. Aproveita aquilo que você tá fazendo pra ser edificado. Um audiobook, eu amo. A mesma coisa que você tô dirigindo, um audiobook, é um negócio, eu tô de alguma forma sendo edificado, renovando a minha mente. Mas isso não pode substituir o tempo específico a sós com Deus. A gente fala muito isso, né? TSD, tempo a sós com Deus. Agora foi fuerte. Pega a chave. Mas assim, tá? Você que tá agora desesperado, você falou, poxa, eu sei que é importante, os irmãos aí estão falando que é prazeroso, eu ainda não cheguei nesse naipe, talvez você tá aí. Qual seria uma direção, pastor Tiago? Tem o tópico que você colocou ali, tipo, começa por aqui, depois você passa por aqui, depois tem esse processo que vai te ajudar, depois você caminha para cá, que eu acho que é importante, e isso também vai te auxiliar até chegar nesse fluir, né, do entendimento e conseguir se organizar, porque a igreja nada mais é do que isso, né? Uns irmãos auxiliando os outros a viver na caminhada cristã, né? Claro. Eu vou compartilhar assim com vocês aquilo que a gente chama de acrônimos de oração, né? Uma das grandes referências no mundo de oração é o Mike Bickle, o pastor Mike Bickle, que é o cara do I Hope, que é uma referência mundial no assunto. Tá. E ele tem um dos acrônimos de oração mais conhecidos, que é o CASA, né? Traduzindo para português, CASA, que significa confissão, adoração, súplica e ação de graça. Então você pega essas 4 letras, que cada um tem um significado, e elas meio que formam um trilho no seu relacionamento com Deus. Casa, C de confissão, começa confessando, começa se abrindo, começa, né? Depois você vai pro A de adoração, aí depois você começa a adorar, celebrar a majestade de Deus, meditar nos atributos de Deus, depois é súplica. Aí depois você faz algumas demandas e por último ação de graças. Esse é um acrônimo bem conhecido. Existem vários modelos de acrônimos de oração, né? Eu vou dizer o que eu utilizo e que inclusive está no livro, né? É como normalmente eu ensino a igreja. Funciona para mim, obviamente, eu vou compartilhar com os meus irmãos, né? Presta atenção aí, hein? Basicamente também eu entro por um caminho de um trilho de 4 passos, digamos assim, tá? Geralmente eu começo com o número 1, gratidão. Eu começo agradecendo pelo dia, eu começo agradecendo por motivos, tento variar o máximo possível e nisso a mente já vai abrindo, eu só faço isso porque Deus me deu isso, obrigado Deus por causa disso, obrigado por causa daquilo outro. Pronto, gratidão. Gratidão, inclusive, é uma das fórmulas para felicidade. Falando um pouco de neurociência, não existe felicidade sem gratidão. E uma pessoa grata realmente não é feliz, tá? Não é. E você vê em todo o milagre de Jesus, ele primeiro dando graças. Antes de multiplicar o pão, Pai, eu te dou graças pelos 5 pães, 2 peixinhos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já vai fazer, porque o Senhor ouve a minha ação antes de ressuscitar Lázaro. Pai, eu te dou graças. Jesus nos ensinou o modelo. A começar com gratidão. Pronto. E até, pegando só, antes de seguir, como é difícil ter pessoas gratas, né? Porque, sei lá, Jesus vai lá,
cura os leprosos, de 10 só volta 1, né? Ou seja, se você for mapear... 10%. Se você for mapear, a quantidade de pessoas gratas no mundo é muito pouca. É, pouquíssimo. Verdade. Isso precisa ser desenvolvido. Gratidão é um hábito. Tá. Gratidão é um hábito, tem que ser desenvolvido. Então, isso eu chego com a intenção de agradecer e eu vou criando minhas listas, meus motivos para agradecer. Tá. Pronto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu adoro. Então, eu tô lá com meu violãozinho. Você não precisa saber tocar, mas solta aquela playlist no Spotify, né? Que você já salvou antes no celular, porque você não quer conectar a internet. Já aí, começa... Pronto, né? Aquela que você já tá salva lá, pronto, solta um Spotify, começa adorando. Ou necessariamente também não tem que ter música, porque adoração e música são coisas diferentes, sim, mas isso dá um outro podcast. Sim. Não vamos entrar nesse caminho agora. Exatamente. Adoração não é música, tá, meus irmãos? São coisas diferentes. Embora você entre no Spotify, você vê o estilo, adoração. Não, mas o Espírito Santo com o pé dele tá assim, né? Tu solta aquele em mim, você acha assim, tu traz agora. Tu traz aí que eu sei, tá? Pronto. Então, gratidão, adoração, passo 2. Terceiro, meditação bíblica. Porque aqui eu vou ouvir Deus falando comigo. Então percebe, em nenhum momento eu estou trazendo demandas. Uhum. Agora eu vou ouvir, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o pão? Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso. O pão de cada dia dá-nos hoje. Pronto, qual é o pão que o Senhor tem para mim hoje? A palavra é o pão. A palavra é o alimento. Aí eu vou por a palavra, meditação bíblica. E às vezes eu troco, às vezes eu sou espontâneo, às vezes eu vou num lugar, um endereço fora do comum, às vezes eu sigo uma linha. Eu tô lendo Mateus, eu vou fazer o estudo completo de Mateus, o estudo de Coríntios. Eu deixo o Espírito Santo soprar nessa hora. Pronto. E eu medito. Eu paro, uau, parece que eu nunca li esse versículo. Sabe aquela impressão? Sim. Uau, mas estava escrito isso aqui mesmo. Sim. Cara, muito aqui. Ou é uma versão assim, atualizada. Demais. Muito Alguém trocou minha Bíblia aqui, Isso. Muito eu, cara. É Deus falando, irmão. Isso é oração. Isso é oração, porque o é Deus John falando. me mandou um texto hoje, eu falei, isso eu nunca li isso aqui. Pronto. Não tava aqui, tá? Não tava aqui. E é Pedro? Eu falei, não tava? Tá vendo? É novo? Que loucura, né? Esse é o poder da palavra, irmão. A palavra é poderosa para isso. Então, todo dia, Deus tem um alimento. Pão diário. Maná de Moisés, né? Versão no Antigo Testamento. E por último, o quarto passo são as petições. E esse eu nem sempre tenho. Esse eu nem sempre... Aquilo que as pessoas entendem ser uma oração, um modelo de oração, esse eu nem sempre eu tenho. Mas eventualmente eu tenho. É bom ter. Sim. Jesus disse... Não recebe porque não pede mal, né? E ele mesmo falou, batei na porta até a porta se abrir, buscar até encontrar, pronto. Então nós fomos ensinados a ter as petições são listas. E na petição ela vai entrar com uma série de coisas, né? Tem intercessão, tem clamor, tem oração no Espírito, tem oração em línguas, tem edificação pessoal, tem intercessão pela igreja, tem intercessão por missões, enfim, a lista de petições é grande, é variada. Mas esse para mim é o quarto passo, é o quarto processo naquilo que nós chamamos de oração. Sim. São importantes, as petições são importantes, mas ela não é a única chave da oração. Ela faz parte da oração. E aí, diferente de alguns que só pedem. Aí é que tá. E pro umbigo ainda, né? E pro umbigo ainda, né? Não, porque... E aí, né, às vezes as pessoas chocam, né? Quando o pastor Tiago chegou e falou assim, olha, tu viu que a gente não chega com listinhas, né? E aí você agora, eu sei que você começou a apagar no bloco de notas a lista, tá? Mas o fato não é, a questão não é a lista, né? A questão é você se apoiar o teu tempo de oração ser só pedir. Esse é o ponto. Deixa claro, eu não estou condenando as listas. Sim. Pelo contrário, eu estou condenando você achar que uma lista é oração e você passar a vida assim. Isso. Não, mas de vez em quando as listas são necessárias. Eu fiz há poucos meses atrás um período, né, de oração específico à igreja. Foram 21 dias, a gente teve uma lista, era uma demanda para aquele tempo, para aquele momento, era específico, o Espírito Santo nos direcionou aquilo. Pronto. A lista é fundamental em vários momentos da nossa vida, se não todos. Mas eu não posso resumir a oração, o meu relacionamento com Deus a uma lista. Sim. Esse é o ponto, essa é a grande diferença. Até porque aqui o que a gente colocou, e o leitor oficial, o Arauto, né,
leu aqui dizendo, né? O nosso texto base que a gente está usando aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. E até já entra porque muita gente anda ansiosa porque não tem tempo de conversa com o Pai. Bom. Não tem tempo de conversa com o Senhor. Nunca no mundo teve uma geração mais ansiosa. Vocês sabem disso. Bom, isso não é segredo de ninguém. Então parece que esse versículo foi escrito para nós, para essa geração. Parece que foi escrito por um tempo pós-pandemia. Aí, ó, né? E aí e continua, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, como disse o pastor Tiago aqui. Gratidão. Apresentem os seus pedidos a Deus. Mas você vê que antes... É o quarto tem ponto. Tem muita coisa antes. Tem coisas antes dos pedidos. Exatamente. Né? Tem coisas antes dos pedidos. E muita gente, às vezes, não consegue compreender de que não chegamos apenas com a lista, mas antes agradecemos ao Senhor, não é? Nós colocamos diante dele todos os nossos medos, os anseios, aquilo que nos tira a paz, nos tira o entendimento, por vezes. Somos gratos, inclusive, por esses momentos de dificuldades que passamos, porque na nossa vida, né, pastor? Sem dúvida. A gente passa por problemas sem dúvida. complicados. Sem dúvida. É só você ler as cartas de Paulo, né? Todo tempo ele sendo atribulado e ele dizendo assim, eu sou grato pela tribulação, porque a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, perseverança, pronto. E o cara tá agradecendo, irmão. É isso. Agradecendo o quê? A tribulação. Vai pregar isso hoje no culto de domingo pra você ver. Pronto. Você vai ter. Vocês Ibope. Também não vão, ó. Vocês estão aqui, por que não vão também? Sai fora. Some. Isso. Mas é muito louco isso, né? E agora pra gente ir se encaminhando já pro final, pô, que papo gostoso. Bora. Antes de encerrar, eu quero soltar a oração que funciona, hein? Claro. Se você deixar, eu vou soltar aquela pílula boa pro corte, né? Qual oração que funciona? Tem gente que pergunta, né? Pastor, aquela oração forte. Mas é agora. Não, então prepara. Pastor, faz uma oração forte. Isso. Tá, posso fazer uma pergunta? Bora. Agora. Qual é a oração que funciona? Maravilhoso! Tá, e aí? A pergunta do ano. Pronto, essa vai agora. Meu filho, minha filha! Eita! Eu vou te dizer! É agora! Eu não sei imitar direito os caras. Os caras, pronto! Tá, mas porque agora o cara deve estar em casa e pensa, pô, mas eu quero saber qual é a oração que funciona. E agora? Eu também quero. A gente podia ter soltado essa no começo do podcast, aquele com 5 minutos. No final eu vou revelar. Pronto, podia ter soltado Fica aí um bom trabalho pro editor agora, parabéns. Sabe aquela chamada só em preto e branco, pra mostrar que vai vir no final eu vou dizer, hein? Em cores. Pronto, Arthur, tens trabalho. Isso. Anota o horário aí, tá? Isso. Vamos lá. Pronto. É muito legal pensar nisso, estudar, e é legal você ter me chamado para esse tema, porque faz pouco tempo a gente fez uma série sobre oração na igreja, então consegui mapear isso de forma bem bacana. Na Nova Aliança, existe um modelo de oração que funciona. Existem vários modelos, digamos assim, né? Mas se tem uma oração que funciona, baseado no que a palavra nos revela na Nova Aliança, em primeiro lugar, é a oração feita por um justo. O apóstolo Tiago, ele diz em Tiago, capítulo 4, verso... Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Espera aí. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração feita por um justo não é uma pessoa certinha, em primeiro lugar, tá? Não é uma pessoa que faz tudo direitinho. Não é justo do ponto de vista humano. É aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Então, a oração feita por um justo é aquele que reconhece a graça, a nova natureza em Cristo Jesus, e a partir do sangue de Cristo em mim, o Senhor olha para mim como justo. Então, você pode entender muito bem esse conceito em Coríntios, em Romanos 8:33, se você quiser pesquisar, e depois fica a dica. Romanos 8:33, nós somos todos justificados através do sangue de Cristo. Então, se eu oro com a consciência de filho que sou, não porque mereço, porque eu vou abrir um parênteses aqui, tem gente que acha que Deus tem favorito. E tem gente que acha que a oração que funciona é a oração feita por um favorito. Por isso que a pessoa vai para a igreja para pedir oração para o pastor, porque a oração para o pastor é a que funciona.
Tá. Porque a oração do pastor é oração forte. Isso. Ele Então acha ele que fica o pastor é o favorito. inteiro, não tá nem aí pro culto. Ele tá o culto inteiro, não vejo a hora de acabar. Pra que você quer? Não, pastor, orar por mim. Porque a oração do pastor é a oração que funciona. Porque a oração do pastor é a oração do justo. Tá. Pegou? Então a pessoa vai pra igreja pra receber uma oração. Começou tudo errado. Porque ela não vai pra igreja, ela é a igreja. Segundo, porque ela não precisa esperar terceirizar a oração. Se ela tem acesso, né? Deus fala em Hebreus, entrai com ousadia ao trono da graça. Pronto, entra com ousadia. Você é filho, você tem acesso. Pronto. Sim. Então a oração feita por um justo, ela pode muitos seus efeitos. Se eu entro com a consciência de que eu sou filho e que o pai quer me atender. Segundo ponto, oração por uma causa justa. E aqui o próprio apóstolo Tiago, ele nos ensina assim, ó. Tiago 4:3, ele diz assim: quando pedem, não recebem, porque pedem mal, vírgula, para esbanjarem seus prazeres. Sabe aquela listinha que você tinha guardado até ouvir esse podcast? Porque hoje você vai repensar suas listas. Aquele Corolla, pai. É. Tá. Sabe Pô, aquela... Para. Não, Deixa a minha oração em paz. Né? o que é a oração para você esbanjar nos seus prazeres? É oração egocêntrica. Por que você pede o que você pede? A pergunta é por quê? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Você pede porque você vê alguém no Instagram, porque o teu vizinho tem, porque teu cunhado comprou, aí você pega... pra você aparecer mais, pra não ficar por baixo. Eu não posso ficar por baixo, o senhor sabe. Posso ser humilhado. E começa, tu sabes. Pai, tu sabes. Não começa com tu sabes, irmão. Porque ele Começa sabe, com tu esse é o sabes. problema, né? Porque realmente ele sabe. Aí esse é o problema. ele fala, eu sei, querido, e não é genuíno isso aí não, hein? A pergunta que mata na raiz esse problema é: por que você pede o que você pede? Por quê? Qual a essência real? É um motivo egoísta? É vaidade? É pra vanglória? É pra você, sabe, tá por cima? É pra você... É porque Deus me chamou pra ser por cima, não cauda. Eu sou cabeça, né? Aí entra todos os trejeitos, né? Crentescos que você já ouviu, né? Por que você pede? O que você pede. Por quê? Olha. A pergunta é por quê? Porque a oração feita por uma causa justa é a oração de um justo. Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é a oração de um justo, pode muitos seus efeitos. O segundo ponto é a oração por uma causa justa. Se você pedir para esbanjar os seus bel prazer, a Bíblia diz que você não vai receber. Sim. Pronto. É a oração que não funciona. E ainda dá até o motivo por quê. Você pode fazer, irmão, 7 dias de monte de oração, 21 dias, 360... Eu vou aquela oração forte, né? Vou entregar aquilo... Irmão, Pode fazer o que quiser. é para esbanjar no seu bel prazer? Não funciona. E o terceiro e último ponto é a oração persistente. Jesus nos ensinou a persistir na oração. Bata até a porta se abrir. Pede até você receber. Buscai até encontrar. Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Ele não pede como quem terceiriza. Já entreguei na tua mão, hein? Não, ele pede e vai atrás. Ele pede e enquanto ele não achar, ele não para de ir atrás. Esse é o ponto. A oração feita para o justo, ponto 1. Ponto 2, a oração por uma causa justa. E o terceiro ponto, a oração que persiste, que se mantém. Porque ele confia que Deus vai responder. Ele sabe que aquilo não vai ficar vazio sem resposta. Então ele bate na porta até o pai abrir a porta. Deixa eu pegar esse aqui, porque esse Bom, aqui é né? maravilhoso. O quê? Não, esse aqui é maravilhoso. Olha aqui. É crente. Não, aí entra o porquê você pede o que pede, é isso? Isso. Aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí, beleza. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí vem o que é. Qual que é a finalidade? E qual que é o pedido, né? Que eu possa morar na casa do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Todos os dias Salmo da 27. minha vida. Ai, que delícia. E completar a formosura do Senhor. A meditação aí, contemplar a meditação. E aprender no seu templo. Olha o Exatamente, no seu pedido, santuário. cara. Uma coisa, um foco. Ele não tinha uma lista, ele tinha um foco. Uma coisa eu peço ao Senhor. De tudo que eu poderia 10 pedir. pedidos agora. Não, uma coisa só. E olha o que E eu é. vou atrás, eu vou persistir. Que coisa é essa? Deixa eu ficar na tua presença. Deixa eu ficar na presença. Pronto. Não tem lugar melhor que a presença. Não tem lugar melhor que a presença, irmão. Que coisa. A gente pode Se deixar, ficar... nós vamos pegar Não, aquele violãozinho. Não, vai. aí já Ui, começa aí- a puxar aquele sol e a coisa vai Aí longe. já era. Pastor Tiago. Que incrível esse Não, tema. não. Que isso? Deus é bom. Aceita o 2.
Oh, demais. Não, ele tem que aceitar. Ele só trouxe um livro? A gente amarrou ele de tudo quanto é jeito, tá? Ele vai sair por velhaco se ele não voltar. Isso. Sem livro e sem palavra. Jesus amado. Então ele vai voltar. Jeito. E nós vamos lá na porta da igreja dele. Lá. Isso. Agora não tem jeito. Vai ser na segunda temporada. E a gente vai... Isso. Não. Ô, filhão, a gente vai lá na porta da igreja. É aqui a igreja dos filhos, não? Pronto. Aquele pastor lá que falou e não cumpriu. Não. Se você pudesse, nesse momento, pra gente finalizar, dar um encorajamento para a Igreja de Cristo, para os discípulos de Cristo que estão ouvindo nesse momento, a ter essa vida de oração, enfim, fica livre, depois desse papo tão gostoso, tão maravilhoso que a gente teve, que você possa dar então uma palavra de encorajamento para essas pessoas que às vezes não estão vivendo isso, não estão desfrutando, como a gente comentou aqui nesse momento. Bem breve. Se você não está vivendo, não está ainda desfrutando do relacionamento, experimente conhecer um pai. Experimente se relacionar com Deus Pai. Tá. Muito provavelmente, eu atendo há anos já, né? Muito provavelmente as pessoas que não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus, ou um relacionamento constante, contínuo e não conseguem desfrutar, é porque se relacionam com um Deus distante. Então experimente conhecer Pai. Porque o grande modelo de oração começa com Pai. Pai nosso, que estás no céu. Só essa frase tem muito a nos revelar. Sim. Experimente a conhecer o Pai, o coração do Pai, o amor do Pai, o favor do Pai, os sonhos do Pai, o propósito do Pai para a sua vida. E a partir daí vai. E você vai ver que vai fluir. E todo dia você vai sentir saudade do Pai. Você vai ser atraído pelo Pai ao quarto secreto. Você vai ser atraído pelo Pai a falar com algumas pessoas, a frequentar alguns lugares, a deixar outros. Sabe? Então tudo parte dele. Como você Direção. falou, né? Tudo parte da sua identidade. De quem você é. Se você é filho, você tem um pai. Para de ignorar. Para de ignorá-lo. Para de querer se relacionar com Deus como se fosse uma religião distante, uma Meca. De vez em quando eu preciso ir à Meca. Que isso? Você é filho. O filho entra na casa do pai toda hora, a hora que quer. Bem isso. Então experimente conhecer um pai. De verdade. Amém. Giovanni Claudino. O que tu quer que eu fale? Eu acho que é isso, cara. Eu gostei, eu anotei os 4 pontos ali e gostei demais, né? Quando se fala de gratidão, adoração, o tempo de leitura e, se der tempo, a petição. Então que a gente possa, né? Que Deus nos ajude a de fato ser esse cristão que é apaixonado por conversar com Cristo. Amém. Né? E que a gente possa orar um pelos outros. Senhor, faça com que os meus irmãos tenham mais vontade de conversar contigo, Senhor. Sim. Então que esse tempo... Eu amei esse podcast, pastor. Amém. Que Obrigado pela sua vida mesmo. Agradeço a Deus pela sua vida. Porque é muito gostoso isso. E ore pelo seu próximo, ore pela sua comunidade, pelos seus irmãos de GP, para que eles também tenham esse tempo de conversa com Cristo. Porque, cara, realmente é inacreditável. Fundamental, né? Então, finalizando aqui, eu também dou uma engajada, além do que o pastor Tiago falou, e pego o gancho do Giovanni, trazendo um pouco dos dois, de que o Pai é nosso, né? O Pai é nosso. Isso. Se é nosso, não é meu apenas. Isso. Tem os irmãos, ele é nosso. Então você pode desfrutar do Pai e também desfrutar do Pai com os irmãos. Sim. Você tem vários... Excelente. Esse Pai tem muitos filhos. Desfrute do que Deus derramou na vida de cada irmão, né? E assim, eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado e abençoado. Quero agradecer, então, pastor Tiago Bonzi. Obrigado pelo convite. Lá, um abraço para os irmãos. Obrigado, leva o nosso abraço para eles lá certeza. também. Leva o nosso abraço. Eu sempre quis falar leva o nosso abraço. Um dia eu vou lá dar um abraço. Bora. Eu gosto de levar. Leva. É chique, né? Isso. Leva não, vai lá e entrega. Isso, aleluia. Agora lá, lá, John, a gente precisa trazer o pastor Eloy aqui.
Bora! Também, vamos fazer. Ele vem com o maior prazer. A Daiane também. Bora! Vai ser demais. Vamos armar. Aí eu vim aqui igual o João Batista, eu vim só abrir o caminho para aquele que vem após mim. Eita! Só vou pedindo pra galera se arrepender, porque depois vem a lanhada. Pronto. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Divulgue muito esse podcast para você que sabe das dificuldades aí da sua comunidade de fé, dos irmãos que se reúnem com você, dos filhos do Senhor Jesus, né? Deus Pai. Desfrute do Espírito Santo que iluminou você durante esse papo e que espalhe mesmo. Copia o link, copia e cola, manda para todo mundo. Eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas que têm dificuldade de orar. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu, gente. Até mais.